Olha, a segunda onda de Covid-19 começou a dar sinais em países da Europa, depois da flexibilização do isolamento. O Brasil, que ainda não passou pela primeira onda ainda, precisa se preparar para o futuro. Veja o que os especialistas dizem agora. Vamos lá. Perto de alcançar a marca de 3 milhões de casos de Covid-19 e de 100 mil mortes, o Brasil ainda não saiu do que os especialistas chamam de primeira onda da doença. Nós estamos há mais de 3 meses com o número de óbitos acima de 1.000 ou próximo de 1.000. Então a gente atingiu um platô, e um platô alto, e a gente está mantendo estável ao longo desse platô. Nós não estamos vendo o decréscimo. Mas muita gente se pergunta, o que são as chamadas ondas de Covid-19? Quando você tem a primeira exposição de uma população ao agente infeccioso, no caso, o vírus que causa o Covid-19, então você tem um aumento, aquele pico que todo mundo já está familiarizado com ele, que é quando o número de infecções aumenta. Em determinado momento, seja por uma intervenção do Estado, por exemplo, através do distanciamento social e outras ações, ou porque a população passa a ter imunidade contra aquela infecção, então aquele número aquele pico de casos, ele começa a decrescer até ele chegar num ponto mais basal, A partir de determinado momento, seja porque a população volta a circular, a reabertura das atividades socioeconômicas, por exemplo, ou porque a imunidade dessa população diminui ao longo do tempo, e o vírus continua circulando, então você tem uma segunda onda, ou seja, um segundo pico de infecção que sobe, ele pode ser tão intenso, maior do que o primeiro ou menor, dependendo da circunstância, então você tem um segundo acúmulo de casos. Cada um desses picos que a gente observa ao longo do tempo, é que a gente chama de ondas sucessivas. Nos últimos dias, as restrições de circulação voltaram a valer depois de novos surtos de Covid-19 em alguns países da Europa. São os casos da Espanha, Alemanha, França e Bélgica. O mesmo aconteceu na Austrália e no Japão. O fenômeno, que ocorreu logo após o relaxamento das medidas de isolamento, revela uma dificuldade em escala global de conter o novo coronavírus. Para o virologista do Departamento de Microbiologia da UFMG, no Brasil, o combate à doença encontra um cenário diferente do resto do mundo. Primeiro, a própria situação geográfica. O Brasil é um país continental e com muitas realidades dentro de um mesmo país. Então o Brasil foi muito heterogêneo na sua adequação, na sua aceitação às normas de distanciamento social, de interrupção de atividade socioeconômica, e com isso você tem uma exposição constante da população. E então a gente tem um pico longo, grande, que não cai, porque com essa heterogeneidade, você tem momentos distintos acontecendo ao mesmo tempo, o que mantém essa infecção elevada. Na Itália, você tem momentos muito bem demarcados. Para o especialista, apenas com a vacina haverá maior segurança para todos. O desenvolvimento de um remédio é importante, é essencial para controlar a mortalidade e a morbidade, ou seja, a doença, mas um remédio ele não bloqueia a infecção. A pessoa que toma o remédio ela já está doente e já transmitiu antes. Então, só a vacina vai realmente bloquear essas taxas de transmissão. Apesar dos avanços dos pesquisadores, Flávio acredita que a vacinação em massa da população ainda vai demorar. Elas começaram a ser testadas em fase 3 agora. A fase 3 não é uma fase simples, você tem que acompanhar as pessoas ao longo do tempo, são milhares e milhares e milhares de voluntários, isso leva tempo. Então nós não teremos certamente uma vacina até o final do ano, como às vezes sai na mídia, vamos ter uma vacina em dezembro, não teremos. Disponível para a população, pode ser até que nós começamos a ter lotes pequenos de vacinas para grupos muito específicos, como para pessoas idosas com comorbidades ou pessoas trabalhando na linha de frente, médicos, motoristas de ônibus, profissionais de segurança. Mas para a população, considerando toda a adequação, infraestrutura de fábrica que a gente precisa ter para produzir 200 milhões de doses para o Brasil, nós não teremos isso seguramente antes do meio do ano de 2021, com muito otimismo. Enquanto isso, o virologista reforça que a melhor maneira de não se contaminar é a prevenção. Mesmo que a vacina, quando ela chegar, como ela não vai ficar disponível imediatamente para a população, nós vamos ter que manter essas regras de higiene, de adequação sanitária e de distanciamento por um bom tempo.